Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Toda semana, histórias militares reais e impactantes que vão mexer com você. Não perca nenhuma batalha da verdade. No primeiro dia de treinamento, Clara já sentia o peso dos olhares. Os sargentos cochichavam entre si enquanto ela carregava a arma com dedos trêmulos, visivelmente fora do ritmo dos outros recrutas. Cada disparo que errava o alvo era acompanhado por risos abafados e olhares de desprezo, como se sua presença no campo fosse um erro. As outras atiradoras murmuravam que ela só estava ali por cota, não por mérito. O som dos tiros ecoava como um lembrete cruel de que ela era, para todos ali, a pior da unidade. Quando a capitã exigiu um exercício de tiro em movimento, Clara tropeçou e quase derrubou o fuzil. A vergonha tomou conta de seu rosto, mas ela se recusou a chorar na frente dos outros. Sozinha no alojamento, passou a noite limpando e ajustando sua arma em silêncio, sem saber que estava prestes a mudar tudo. Durante as semanas seguintes, ela se tornou o alvo favorito dos instrutores mais severos. Faziam questão de colocá-la sempre na linha de frente dos testes. Sabiam que ela falharia. O instrutor-chefe, um veterano da guerra no norte, costumava dizer que ela devia trocar o fuzil por um rádio. Os colegas de equipe se afastavam, temendo que sua presença arruinasse a pontuação coletiva. Numa tarde chuvosa, enquanto todos descansavam, Clara ficou no campo de tiro até as mãos começarem a sangrar. Ela repetia os movimentos como uma máquina, tentando entender onde errava. Uma das balas ricocheteou e atingiu uma placa de ferro, assustando um grupo próximo. Foi retirada dali aos gritos, como se tivesse cometido um crime. Ninguém viu que pela primeira vez, ela tinha acertado o alvo anterior em cheio. Mas ela via, e isso bastou para seguir em frente. Certa noite, um sargento bêbado apostou com o outro que ela não acertaria um alvo a 10 metros. Nem se a vida dependesse disso. Clara foi chamada e pressionada a atirar sob zombarias e lanternas nos olhos. Com o coração acelerado, respirou fundo e puxou o gatilho. O tiro passou rente, mas errou. Gargalhadas tomaram conta do campo. Um dos soldados disse que nem vendada. Ela acertaria menos. Foi naquele instante que Clara percebeu. Estava tentando vencer pelas regras deles. Passou a treinar sozinha de madrugada, usando lanternas, sons altos, condições adversas. Cegou-se voluntariamente. Sujou as mãos com graxa para simular combate real. No terceiro mês, criou uma rotina própria, baseada nos erros que só ela conhecia. Enquanto os outros dormiam, Clara virava sombra entre os barracões, disparando. Contra sacos de areia pintados à mão, o comando superior cogitou sua remoção. Os relatórios diziam que ela não apresentava progresso e ameaçava o rendimento da unidade. Mas um tenente jovem, recém-chegado da fronteira oriental, pediu uma chance para treiná-la pessoalmente. Deixem comigo por uma semana, ele disse. O pedido foi negado oficialmente, mas ele a chamou mesmo assim nas noites vazias do quartel. Usou técnicas de guerrilha que aprendera com rebeldes inimigos. Desafiou Clara a atirar sem ver, a sentir o vento e ouvir os sons antes de agir. Ela caiu, se feriu, quebrou uma costela, mas nunca desistiu. Na sexta noite, ela fez 5 disparos rápidos em alvos invisíveis, todos certeiros. O tenente a olhou como se visse uma nova soldado nascer, mas pediu segredo. Eles não estão prontos para ver isso ainda, disse ele. Quando uma missão real foi iniciada nas Montanhas do Sul, Clara foi escalada apenas como apoio logístico. Ninguém confiava nela com munição real. Mas no meio da emboscada, o time principal foi cercado por franco-atiradores. Um a um, os atiradores designados foram neutralizados. Um dos líderes gritou por cobertura, e Clara, instintivamente, pegou um fuzil abandonado. Posicionou-se entre as rochas e, guiada por tudo que aprendera no silêncio, começou a eliminar os inimigos um a um. Fez 9 disparos em sequência. O pelotão recuou a salvo, graças à precisão que ninguém esperava. Tela. Os relatos da operação omitiram seu nome. O mérito foi dado ao último atirador oficial, que havia caído no início da missão. Mas os olhos dos sobreviventes diziam outra coisa quando ela passou por eles no quartel. Mesmo com o feito, o comando continuou tratando Clara como coadjuvante. Em reuniões táticas, sua opinião era ignorada. Quando falava sobre estratégias de infiltração que havia praticado com um tenente, os superiores riam ou mudavam de assunto. O boato de que ela tinha apenas tido sorte começou a se espalhar. Um novo grupo de recrutas foi trazido, e um deles perguntou se Clara era a mascote da tropa. Ela respondeu com um silêncio firme. No campo, deixava os números falarem. 100% de acertos em 5 simulações consecutivas. O instrutor que antes a humilhava pediu para revisar seu método. Ela recusou. Disse que não havia método menos apenas vontade de nunca mais errar.
o tenente que a ajudou acabou sendo transferido para outro país. Antes do PERT, deixou com Clara um caderno com anotações avançadas de tiro sob pressão, psicologia de combate e leitura de terreno. Ela aprimorou tudo sozinha. Nas semanas seguintes, montou um pequeno grupo de treinamento clandestino com soldados que também haviam sido descartados por baixo desempenho. Clara ensinou o que sabia sem cobrar respeito, mas exigindo esforço. Em pouco tempo, aquele grupo de fracassados se tornou o mais letal em simulações. A liderança começou a notar, mas não entendia como aquilo era possível. Clara continuava agindo nos bastidores, observando, calculando, moldando os soldados que não erravam, numa cerimônia nacional. O batalhão de Clara foi convidado a uma demonstração pública de tiro de precisão. Os oficiais queriam impressionar. O líder escolhido para o disparo final ficou nervoso e pediu para que Clara o substituísse. Os generais hesitaram, mas não havia tempo. Ela assumiu o posto, olhou para o alvo a 200 metros e disparou. O projétil atravessou o centro do alvo com precisão milimétrica. O público aplaudiu, sem saber seu nome. O comandante sorriu amarelo e disse que tinha sido um golpe de sorte, mas uma repórter anotou o crachá em silêncio. A matéria saiu dias depois. A franco-atiradora silenciosa que salvou vidas e foi ignorada. O quartel tentou abafar, mas não conseguiu. Pedidos de entrevista surgiram. Clara recusou todos. Disse que seu trabalho era treinar e proteger, não aparecer. Mesmo assim, sua história começou a circular entre soldados. Recrutas batiam continência. Ao passar por ela, mesmo sem ordens, os novos sabiam quem ela era. Os antigos fingiam que não viam, mas sabiam também. E quando a próxima missão chegou, foi Clara quem escolheram para liderar. Antes de continuar, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você não perca nenhuma das histórias mais impactantes do mundo militar. Clara assumiu a liderança sem discursos, apenas com um gesto rápido de mão e olhos atentos ao horizonte. O novo grupo de reconhecimento tinha ordens para infiltrar-se em um território desconhecido, onde haviam sido relatadas movimentações inimigas incomuns, e o clima era de tensão desde o início da missão. Seus companheiros, embora treinados, ainda hesitavam diante da autoridade silenciosa que ela exercia com cada olhar, cada passo preciso que dava entre árvores e colinas escuras. Quando o primeiro sinal de ruído metálico surgiu, ela ordenou parada total com um simples movimento. Ditto. Instantes depois, um disparo atravessou a folhagem menos teria acertado o capitão anterior, mas ela já havia lido o terreno antes. O inimigo estava à espera, mas Clara já estava 2 passos à frente. Montou uma emboscada reversa em segundos, neutralizou 3 atiradores e saiu sem ser vista. Seus homens a seguiram sem pensar. Pela primeira vez, confiavam nela como se ela fosse o próprio radar da missão. No acampamento inimigo, descobriram caixas marcadas com símbolos estrangeiros, armamentos de origem não rastreada e códigos jamais decifrados antes. Clara sabia que estavam lidando com algo maior do que uma simples escaramuça de fronteira menos, e mandou que não tocassem em nada, até que todo o perímetro fosse estudado. Durante a noite, ela deixou os outros descansando e mapeou o terreno, sozinha, contando passos, anotando sons, percebendo alterações no vento e no eco. Na madrugada, percebeu que a movimentação inimiga era artificial. Estavam tentando atrair tropas para uma emboscada maior em outra região. Clara sabia aquilo. Se denunciasse aquilo ao comando, ignorariam como sempre. Então decidiu agir por conta própria. Usou rádios interceptados para enviar mensagens falsas e redirecionar o foco do inimigo. Quando os reforços chegaram, o acampamento estava vazio e seguro. O comando a parabenizou, mas ainda sem mencionar seu nome oficialmente, os soldados sob seu comando começaram a imitá-la. Passaram a treinar à noite, a agir em silêncio, a desconfiar de rotas fáceis e instruções vagas. Clara havia criado, sem querer, um novo padrão de comportamento militar, baseado não em ordens gritadas, mas em observação estratégica e ação silenciosa. Ela se tornava uma lenda viva no subsolo do exército, enquanto os superiores continuavam tentando manter as aparências. Em uma nova missão de extração, um oficial de patente alta foi capturado por forças inimigas e mantido em uma instalação. Os mapas eram imprecisos, os drones falhavam, e a operação estava prestes a ser cancelada. Foi Clara quem se ofereceu para liderar o resgate com apenas 3 soldados. Ninguém acreditou que ela voltaria viva. Menos de 12 horas depois, voltou com um prisioneiro, ileso, e com informações de inteligência valiosas. Nenhum tiro foi disparado. Todos ficaram em silêncio, mas os olhos diziam tudo, apesar das vitórias táticas. O sistema continuava tentando apagar seu nome. Um novo comandante foi nomeado, e,
Ao revisar os relatórios, perguntou por que o nome Código Moreira aparecia em tantas operações bem-sucedidas sem reconhecimento. Ao descobrir que se tratava de Clara, uma mulher desacreditada desde o início, quis revogar todas as ações dela por desvio de protocolo. Mas não teve tempo. Um ataque relâmpago atingiu a base e desorganizou todas as defesas. Foi Clara quem assumiu o comando da evacuação, organizou os corredores de retirada e estabeleceu linhas defensivas improvisadas com destroços e minas manuais. Salvou dezenas de soldados antes de ser ferida por estilhaços. Mesmo caída, comandava pelo rádio, dando instruções precisas de onde atirar, onde recuar, onde avançar. O comandante que quis silenciá-la foi encontrado em pânico, escondido atrás de um veículo destruído. Clara foi retirada inconsciente, mas viva. A internação foi breve. Clara recusou tratamento prolongado e voltou à ativa em uma semana, com o braço enfaixado e um leve tremor nas mãos. Disse que era só adrenalina. Pediu uma nova missão, mesmo sabendo que mal podia segurar o fuzil. Foi enviada para o norte, em uma zona fria, isolada e esquecida pela alta cúpula. Mas lá encontrou um grupo de soldados abandonados pela cadeia de comando, vivendo com munição escassa e sem orientação estratégica. Clara assumiu a função de capitã, ainda que informalmente. Reconstruiu defesas, organizou vigias, criou simulacros para enganar drones inimigos. Ensinou cada um daqueles homens e mulheres a atirar com precisão, mesmo com as piores armas. M2 Messes. A posição no norte se tornou intransponível. O nome dela voltou aos relatórios. Agora, como líder improvável de resistência avançada, o governo internacional enviou observadores civis para inspecionar os resultados. Um deles perguntou a Clara onde estavam os relatórios técnicos de suas táticas. Ela sorriu. Leve respondeu que estavam na memória de cada um que sobreviveu ao lado dela. O relatório oficial da missão dizia que a base avançada no norte foi reestruturada por oficiais locais e cooperação entre pelotões. Nenhuma menção direta a Clara. Mas os soldados enviaram cartas e vídeos à imprensa contando suas firsts. Aos poucos, ela se tornava conhecida fora do quartel, em círculos civis, como a atiradora que ensinaram a calar, mas que respondeu com silêncio e precisão. Mesmo assim, ela não dava entrevistas, apenas continuava no fronte. Durante uma ofensiva surpresa, os novos recrutas que haviam sido treinados diretamente por Clara foram testados sob fogo real pela primeira vez. A linha de frente foi atacada por 3 flancos simultâneos, com tanques, infantaria mecanizada e bombardeios curtos. Os jovens soldados não recuaram. Seguiram os planos de Clara à risca: recos táticos, fogo cruzado por zonas altas, uso de armadilhas no terreno congelado. Quando o inimigo tentou flanquear, encontrou minas emboscadas. Quando tentou recuar, foi cercado. A batalha durou 7 horas. Nenhuma baixa entre os soldados de Clara. Os generais queriam saber quem havia elaborado aquela tática de livro. Descobriram que não havia livro, menos apenas um caderno de capa preta, com instruções desenhadas à mão. Era o mesmo que Clara recebeu anos atrás do tenente esquecido. Em uma rara ocasião, Clara foi chamada ao gabinete de um alto comandante, que a olhou de cima a baixo como se ainda não acreditasse no que tinha lido. Perguntou se queria ser promovida a major, com honras e visibilidade. Ela respondeu com firmeza que não. Disse que preferia continuar onde estava, com os olhos no chão e o dedo no gatilho. O comandante, irritado, disse que recusando o posto, ela poderia ser esquecida para sempre. Clara respondeu que no campo de batalha, ela já era lembrada, e que aquilo bastava. Voltou para o acampamento como se nada tivesse acontecido, mas todos perceberam que algo estava prestes a mudar. O inimigo também. Na base inimiga, Clara se tornara um nome temido. As interceptações de rádio revelavam mensagens do tipo: cuidado com a sombra, ou não avancem, se houver silêncio demais. Relatórios inimigos apontavam que havia uma atiradora, desconhecida com capacidade anormal de antecipar movimentos e desorganizar ofensivas inteiras. Alguns chegaram a dizer que não acreditavam que ela fosse real. Pensavam que fosse um fantasma, inventado pelos soldados, até que um grupo de elite foi enviado exclusivamente para eliminá-la. Ela soube disso antes deles chegarem. Preparou tudo em silêncio. Se você chegou até aqui, é porque essa história merece ser contada. Então curta o vídeo e se inscreva no canal para apoiar esse projeto. E não perder nenhuma das próximas histórias incríveis do mundo militar. O grupo enviado para caçá-la era composto por veteranos, assassinos treinados e estrategistas com passagens por diversas guerras sujas. Homens que não hesitavam, não falhavam e nunca deixavam rastros. Mas ao pisarem no território onde Clara operava, as regras mudaram. O silêncio absoluto os confundia. Os sons que surgiam vinham de direções que pareciam se mover, e cada passo dado
Era calculado por ela antes mesmo que acontecesse. Os homens começaram a desaparecer, um de cada vez. Sem tiros, sem gritos. Apenas o som abafado de uma queda. E o fim da comunicação no rádio. O comandante da célula especial percebeu tarde demais que estavam sendo caçados. Quando restaram apenas 2, uma voz sussurrou no rádio deles. A diferença entre vocês e eu é que eu não preciso matar para vencer. O último recuou em pânico. Nunca mais retornou à zona de guerra. A fama de Clara já não podia ser escondida. Mesmo sem o exército reconhecer oficialmente, os soldados sabiam. Jornalistas começaram a pressionar o alto comando por respostas. Quem era a mulher que salvou companhias inteiras, derrubou esquadrões de elite e reconstruiu uma base abandonada? As respostas nunca vinham, mas uma foto escapou. Uma imagem dela com um uniforme camuflado, ajoelhada ao lado de um soldado ferido, limpando o sangue dele com sua própria camisa. A foto se espalhou. Os jornais darem meio apelidos. A sombra do front, a atiradora esquecida, a lenda, 100 medalhas. Mas Clara continuava recusando entrevistas, negando holofotes. Para ela, sua missão ainda não havia terminado. Havia uma última operação em curso, e ela já sabia que talvez não voltasse. O inimigo recuava em todas as frentes, mas preparava algo grande. Informações captadas por drones indicavam a construção de um bunker subterrâneo, em uma zona neutra, fora da rota principal da guerra. O comando decidiu ignorar, mas Clara não. Reuniu um pequeno grupo de voluntários e iniciou uma missão não oficial para investigar. Era um buraco no mapa esquecido por todos, exceto por ela. Durante 3 noites, o grupo se aproximou da instalação, documentando cada entrada, saída e padrão de movimentação. E então, descobriram. O bunker abrigava uma fábrica de armas biológicas, capazes de exterminar populações civis em poucas horas. Era o plano final do inimigo. A última cartada desesperada. Clara mandou os dados para o alto comando. A resposta foi fria, sem autorização para agir. Ela não hesitou. Decidiu agir sozinha. Na noite da infiltração, Clara usava apenas uma faca, uma pistola silenciosa e mapas rabiscados à mão. Entrou pelo sistema de ventilação, enquanto os demais criavam uma distração externa. Durante 2 horas, ela avançou por túneis escuros, escutando vozes abafadas, rastreando passos, com base em vibrações do chão. Instalou cargas em pontos estratégicos, destruiu servidores de dados e neutralizou operadores com precisão cirúrgica. Mas foi ferida no último corredor, antes de alcançar a sala de comando. Cambaleando, usou sua última granada de pulso para desativar o sistema de resfriamento, o que causaria uma reação em cadeia e destruiria toda a estrutura em 15 minutos. Saía arrastando a perna quando viu pela última vez a luz da lua entrando pela grelha da escotilha. Lá fora, um dos soldados gritou seu nome. Clara foi puxada para fora por 2 companheiros e carregada por colina acima, enquanto o chão tremia. A explosão iluminou o céu por segundos inteiros, e um cogumelo de poeira se ergueu como se fosse anunciar o fim da guerra. Quando os reforços chegaram, encontraram apenas um grupo de soldados exaustos, com Clara deitada sobre uma lona, com os olhos fechados e um sorriso discreto no rosto. Ela sobreviveu, mas não por muito. O ferimento interno era grave. Ela foi levada a um centro médico improvisado, onde recusou os sedativos. Queria ficar consciente até o fim. Quando o médico perguntou se ela tinha algo a dizer, ela respondeu: "Só quero que eles nunca esqueçam que fui uma de vocês." E então, finalmente, fechou os olhos. O coração parou minutos depois. Mas ninguém falou. O silêncio foi a última homenagem. No funeral, não houve cerimônia oficial. Nenhuma bandeira dobrada. Nenhum hino executado. Mas dezenas de soldados apareceram, vindos de todos os cantos do país, uniformizados, carregando flores, medalhas não entregues e cadernos com anotações escritas à mão. Colocaram tudo ao redor da lápide simples, marcada apenas com seu nome, Clara Moreira. Um jornalista tentou cobrir o evento, mas foi impedido pelos próprios soldados. A despedida era deles. No do mundo. A única homenagem pública foi feita por um sargento que escreveu na parede do quartel: "Ela morreu como viveu, sem pedir licença, sem abaixar a cabeça e sem errar um só tiro." A frase foi fotografada e viralizou. Mas Clara não estava mais ali para ver tempos depois já. Documentos secretos foram liberados ao público. Neles, constavam missões assinadas apenas com o número de operação, todas ligadas a atos de heroísmo silencioso e vitórias estratégicas improváveis. O analista ligou os pontos e revelou ao mundo: todas as operações tinham uma mulher como elo comum. A verdade veio à tona. Programas de TV, livros e filmes começaram a ser produzidos sobre ela. Mas os soldados sabiam que nenhuma dessas versões faria justiça.
porque Clara não foi heroína de cinema, foi heroína de trincheira, e isso não cabia em roteiro algum. O governo tentou, tardiamente, lhe conceder uma medalha póstuma, mas os soldados recusaram, em nome dela. Disseram que ela já havia ganhado o que nenhum outro soldado recebeu: a lealdade eterna de quem viveu ao seu lado. O comando ficou em silêncio. Pela primeira vez, aceitaram a derrota diante de uma mulher que eles próprios tentaram apagar. Uma estátua foi erguida no norte, não em mármore, mas em ferro, fundida com pedaços de armamentos destruídos por ela, sem rosto, sem nome, apenas a inscrição, aquela que atirava com o silêncio. Os veteranos visitam o local, até hoje não choram, apenas permanecem ali por minutos. Emerson, como ela ensinou.